Ok, gente, novamente, né? A gente está no caminho da roça e antes da gente discutir o que nós fizemos reflexões nessa semana, eu quero parabenizar a CEPLAC pelos seus 60 anos de existência. CEPLAC, há 46 anos que eu conheço, quando eu cheguei na região Cacaueira, e lá eu trabalhei 16 anos, ela prestava assistência técnica, educação, pesquisa, e apoiava o cooperativismo na comercialização de cacau. Hoje, infelizmente, a CEPLAC está com um problema sério, que não contrata ninguém, problema de manutenção, não está mais ligada à educação e também a extensão rural chegou a zero, continua com a parte de pesquisa. Eu estou chamando a atenção porque a CEPLAC tem o maior acervo tecnológico armazenado durante esses 60 anos. O que tem de melhor de pesquisa no mundo, a CEPLAC tem informação. O que nós estamos hoje, nós vamos discutir hoje, são os fatores de produção e que às vezes levam a disparar de determinados preços. Primeiro a gente quer falar, por exemplo, de condições climáticas. O produtor rural, normalmente ele está sujeito aos intempéries do tempo, ou muita chuva, ou muito sol, às vezes vento, e coisa parecida com isso. Então, o clima e a quantidade de chuva é muito importante para o produtor rural e vai influenciar muito no preço final. A outra coisa que a gente vê, por exemplo, hoje é o trabalho. No setor do trabalho é interessante, a mão de obra está se aperfeiçoando para acompanhar os equipamentos e tecnologia e muita gente que saiu do campo não quer voltar mais para o campo. Então, o que é que acontece? Às vezes os consumidores reclamam que determinados produtos estão aumentando muito de preço, mas se não for assim, o produtor rural não pode sustentar essa mão de obra no campo. A mão de obra não especializada significa dizer menor produtividade, menor eficiência, e aí encarece mais o produto final. Um outro fator que é interessante é a questão dos insumos. A gente sabe que fósforo é importado, e eu tenho, por exemplo, eu que sou produtor rural, há 6 meses atrás eu comprei fertilizantes, hoje é 60% a mais. Então vai influenciar no produto final ou a gente vai deixar de fazer alguma coisa para diminuir a produtividade, tá certo? Há uma necessidade da gente fazer muito investimento na mão de obra porque os equipamentos estão mais modernos. Eu me lembro que eu sou produtor de cacau, tudo fazia lá atrás só com a mão de obra, né? o trabalho braçal. Hoje já tem um bocado, apesar de ter muito pouco, mas já tem muita máquina e equipamentos que são trabalhados pelo homem, que ele precisa de ser treinado. Fora a agricultura de precisão, que é dos médios e grandes produtores, principalmente na produção de grãos. Eu quero dizer tudo isso porque, às vezes, é comum se encontrar setores da imprensa falando que 1 quilo de picanha custa R$140 e que o quilo de suíno dobrou de preço. Essa coisa é parecida com isso de quem não tem muita informação de que esses fatores de produção são que são responsáveis pela produção agropecuária e pela manutenção do próprio agronegócio. Então, o que acontece é o seguinte, o produtor rural, ele há todos esses intempéries e trabalhar no campo a vida é dura, não é? E ficar como se estiver dentro do ar-condicionado, carro com ar-condicionado, não é bem assim não. A coisa é muito complicada. Então, quando os produtos agrícolas na feira livre baixam, ninguém diz nada. A imprensa fica calada, ninguém reclama. Quando sobe, todo mundo reclama. Não sei se você sabe, o produtor rural hoje, que é produtor de carne, ele está vendendo a carne bovina de R$20 o quilo. São R$300 a rua, não é mais do que isso não. Mas está pagando muito mais para a reposição, que o bezerro hoje praticamente está muito caro. Mas o produtor não está reclamando. Quem está reclamando é o consumidor final. Você imagina que o cara que estava reclamando do quilo da picanha de R$140, o produtor vendeu ela de 20. Quando você vê o patinho achando de fora, de dentro, o produtor continua vendendo de 20. Então, é bom que a gente faça essas reflexões. E para poder melhorar mais a nossa discussão, eu quero dizer o seguinte, que quem determina o preço do nosso produto, infelizmente não somos nós.
Infelizmente não somos nós. Quando esses fatores de produção todos estão presentes, significa dizer que a gente vai ter produção maior, produtividade maior, que vai atender os mercados, e na hora que você atende o mercado, o que é que acontece? O preço cai. Se os fatores de produção estão ausentes, ou falta um deles, e a produção e produtividade caem, o que é que acontece? A gente não consegue abastecer os mercados. Não abastecendo o mercado, significa dizer que o preço do produto vai subir. Então, quem determina isso é aquela famosa lei da oferta e da procura. Eu estou fazendo essa reflexão porque é bom que a gente tenha conhecimento dessas coisas para clarear quando a gente ouvir falar que produtos da mesa básica estão caros ou que estão baratos. Isso não somos nós que determinamos. Quem determina são os fatores climáticos, fatores de produção, condições de produção e, do outro lado, oferta e procura. Produziu muito, abasteceu o mercado, sobrou, baixa. Produziu pouco, fator de produção ausente, não atende mercado, falta mercadoria e sobe. Nesse momento, a produção do agronegócio do mundo inteiro não está tendo condições de abastecer todo o mercado. Você vê o preço do milho está alto, a carne está alta. Agora, se mantiver esses preços, significa dizer que lá na frente, com os fatores de produção presentes, a gente pode produzir mais. E aí vocês pensam em duas coisas. A China tem 1,4 bilhões de habitantes e que tem que comer. A Índia hoje está batendo 1,3 bilhões de habitantes e tem que comer. Fora o resto do mundo, que tem mais aí 6 bilhões de habitantes precisando de comida. E eu costumo dizer o seguinte, que a superfície da Terra não é elástica. Ela não aumenta de tamanho. Então, o que é que acontece? Tem que vir tecnologia, tem que vir fertilizantes e tem que aumentar a produtividade. Ok? Até a próxima oportunidade.